Bem-vindo ao canal Economics com mais uma aventura. No turbulento cenário econômico, onde a incerteza dominava os mercados, um investidor com uma abordagem peculiar ganhava notoriedade. Chamado apenas de O Sombra, ele era conhecido por sua habilidade em fazer grandes movimentos sem nunca revelar suas intenções. Capítulo 1. O início do jogo. O mercado estava instável. As notícias sobre a inflação crescente e a desaceleração da economia global estavam em toda parte, e as ações de grandes corporações, especialmente no setor tecnológico, começaram a cair. Muitos investidores estavam entrando em pânico, e as bolsas de valores eram um reflexo do caos mundial. Enquanto outros se desesperavam, o Sombra observava. Ele sabia que o verdadeiro segredo estava na paciência. Enquanto todos especulavam sobre o futuro, ele mantinha uma postura reservada, não respondendo aos apelos dos analistas de mercado, nem compartilhando suas previsões com ninguém. Falar demais é um erro, pensava ele. O silêncio é a chave. Em vez de se envolver nas discussões, ele estudava as entrelinhas, absorvia o que não era dito, e ouvia os movimentos do mercado. Sabia que os investidores falavam com frequência, e, na maioria das vezes, isso se tornava sua fraqueza. Capítulo 2. O mercado em desordem. Os meses seguintes foram uma montanha-russa. Uma crise no setor de energia, desencadeada por uma escassez global, fez os preços dispararem. As criptomoedas, antes vistas como um novo ouro digital, começaram a perder valor. O medo estava em todos os cantos, e o mercado se tornou um campo de batalha de previsões contraditórias. O Sombra manteve sua postura inabalável. Sabia que muitos investidores estavam se precipitando, tentando antecipar o futuro sem ter os dados completos. Enquanto outros compravam ou vendiam com base em rumores e previsões, ele simplesmente não falava. Ele também sabia o valor do tempo. Movimentos precipitados podiam expor fragilidades, e qualquer declaração de intenção poderia se voltar contra ele. A confiança excessiva é o erro fatal, refletia. Então, ele continuava silencioso, observando o mercado. Capítulo 3. O grande movimento. Com o tempo, a tempestade começou a passar. Alguns ativos, que pareciam perder seu valor, começaram a mostrar sinais de recuperação. Mas o Sombra não fez nada. Ele esperou. Enquanto todos aguardavam que o mercado se estabilizasse, ele já sabia que uma nova oportunidade estava se formando, uma oportunidade que ainda não era visível para a maioria. As pequenas empresas de tecnologia, que haviam sido subestimadas durante o caos, estavam prestes a explodir. Mas poucos percebiam isso, e ainda assim, o Sombra não revelou nada. Ele não disse uma palavra sobre suas intenções. Aos poucos, ele começou a posicionar seu portfólio. Comprou ações de startups promissoras no setor de inteligência artificial, sem alarde, sem anúncios. Tudo feito em silêncio. Os outros, apressados a prever o próximo passo do mercado, continuaram a se expressar. Publicaram artigos, deram entrevistas, comentaram sobre cada pequeno movimento. Mas enquanto todos falavam, o Sombra só agia. Capítulo 4. A estratégia do silêncio. Com o passar dos meses, a crise política global, a instabilidade nas relações comerciais entre grandes potências e a transformação no setor energético começaram a alterar o cenário novamente. As grandes corporações estavam tentando se reposicionar, mas o Sombra sabia que a verdadeira oportunidade não estava em jogar com as grandes. Ele percebeu que as novas tecnologias de energia renovável, em conjunto com a crescente demanda por sustentabilidade, iriam transformar mercados inteiros. O movimento de grandes investidores ainda estava focado em ativos tradicionais, mas ele já havia se posicionado nos lugares certos. Mais uma vez, ele manteve o silêncio. Nunca falou sobre suas ações, nunca detalhou suas previsões. Não se deixou enganar pela necessidade de mostrar confiança ou sucesso. Ele sabia que a sua força estava no que ele não dizia, nas jogadas furtivas feitas nas sombras.
Capítulo 5. O reconhecimento tardio. Quando o mercado finalmente entrou em uma fase de crescimento, muitos começaram a perceber os ganhos de Sombra. Ele havia investido de forma inteligente, sem se preocupar em seguir as tendências populares. Com os preços das ações das startups de tecnologia disparando, e suas participações em energias renováveis florescendo, ele se tornou uma lenda nos círculos financeiros. Mas, como sempre, ele nunca celebrou. Não falava sobre sua estratégia, nem divulgava suas vitórias. Falar demais é dar chances ao erro, dizia ele. A história de Sombra se espalhou entre os investidores, mas ninguém sabia como ele havia chegado lá. Ninguém sabia o que ele realmente pensava. E isso era o que tornava sua abordagem tão eficaz. Ele operava nas sombras, sempre um passo à frente de todos, e esse silêncio foi a maior vantagem que ele poderia ter. Epílogo. O legado do silêncio. Sombra se tornou um ícone para muitos investidores, não por sua habilidade em prever o futuro, mas pela sua habilidade em se manter calado. Em um mundo saturado de opiniões e previsões, ele sabia que o maior risco não estava em fazer o movimento errado, mas em falar demais. E assim, ele nunca revelou suas cartas. No mercado financeiro, onde cada palavra pode ser interpretada, distorcida ou usada contra você, o Sombra provou que, às vezes, a verdadeira estratégia está em dizer muito menos do que o necessário. E, com isso, sempre foi um passo à frente. Obrigado por assistir o vídeo, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal.